Olá, bem-vindo à porção diária de grego, sou João Paulo. Nós vamos estudar hoje Filemão, versículo 19. Eu, Paulos, egrapsa te eme keiri, ego, apotizo, hiname lego soi, hot kai, se auton moi, prosopheles. Bom, esse é o nosso versículo. Aqui você vai ter duas vezes a palavra ego, né? Que se refere ao eu, uma ênfase ao eu. E Paulo então se coloca aqui no nominativo como sujeito. Eu, Paulo, né? Paulos, egrapsa, auristo, o verbo grafo vai para o psino auristo, né? Tem aqui o epsilon inicial, então egrapsa, primeira pessoa do singular, do auristo, indicativo ativo, escrevi, né? E aqui ele vai ter o te queiri. Nota que aqui você tem o artigo dativo feminino singular, artigo dativo feminino singular. Então é te queiri, a mão, né? Com a mão, da mão, e aqui o eme, né? Eme é minha, esse é pronome pessoal, né? Também está no dativo feminino singular, porque vai ser declinado junto com o resto. Então seria a minha própria mão. Então, eu, Paulo, escrevi com a minha própria mão. Eu apotizo, né? Do verbo apotino. E aqui ele está no futuro. Você pode ver que tem o sigma. O sigma ora é sinal de auristo. E se você não vê nenhuma diferença no comecinho aqui, está vendo que é o alfa? Então vai ser o auristo. Vai ser o futuro, né? Não é epotiza, né? Mas é apotizo. Continua com a mesma forma, então é futuro. Então, ego, apotizo, o verbo repararei, né? O verbo para restaurar, restabelecer, pagar. E ele vai ter o rina me lego. Rina me lego, para não dizer, né? Para não dizer, ou para não te dizer ao sói aqui. E aqui né? Aqui o lego, nessa configuração aqui, ele é escrito exatamente igual no presente do indicativo ativo, né? Lego, leges, leg, ele é exatamente igual, mas aqui está no subjuntivo. A primeira pessoa do singular, do presente do subjuntivo, o verbo lego, é exatamente igual à primeira pessoa do indicativo. Eu sei que é subjuntivo pela construção, né? Rina me lego soi. Para não dizer que a ti, que, aí tem um hot, né? Para continuar. Então a diferença que você vai ver no subjuntivo vai ser nas próximas pessoas. Tu faz, seria leges. Que tu faça, que tu faças, né? Seria o leges, com eta, com iota subscrito, né? Então essa vai ser a diferença a partir da segunda pessoa, mas a primeira é igual. E eu pagarei, para não lhe dizer que kai se auton moi prosopheles. Mesmo, esse kai seria mesmo, né? Se auton, tu ti mesmo. E aí aqui, moi, pronome pessoal dativo, a mim, né? E o verbo, prosopheles, você deve a ti mesmo, a mim. Essa é a ideia. Eu repararei, para não lhe dizer que você deve a si mesmo, a mim. Esse é o versículo.
Então Paulo começa dizendo que ele egrapsa te me queri, eu, Paulo, escrevi com a própria mão, ego apotizo, eu pagarei, eu repararei, rina me lego soi, para não dizer hoti, que kai se auton moi prosophiles, tu mesmo me deve, tu deve a ti mesmo a mim, né, sua própria vida. Amém. Então Paulo se coloca na disposição aqui de pagar em uma mão, né, e na outra mão ele está dizendo que o Filemão deve a própria vida dele a Paulo, e Paulo faz questão de deixar isso bem claro para Filemão, porque quando você leva uma pessoa a Cristo, leva uma pessoa ao Evangelho, essa pessoa ela se converte a Deus, muita coisa muda na própria vida dela. Às vezes não sei se era o caso, mas às vezes era um casamento que estava já em frangalhos, né? Já iria terminar, chegou o Evangelho recupera isso. Às vezes são filhos desobedientes, o Evangelho vai e dá um jeito nisso, né? Traz de volta a obediência. Uma vida promíscua ou de enganação, de cobiça, de inveja, de depressão, né? Então é uma vida horrível que todo incrédulo vive, né? No seu cantinho escuro ali. E quando chega o Evangelho e traz a luz de Cristo, então ilumina a vida dela, traz vida em todas as áreas e traz a esperança de estar com Deus por toda a eternidade através de Cristo. Paulo fala, você deve a sua vida a mim, mas eu vou reparar. Se for o caso, eu ainda vou reparar. Se você quiser, eu reparo. É isso que Paulo está colocando, embora ele tenha esperança de que não seja esse o caso, né? De que Filemão receba bem a Onésimo e perdoe as suas dívidas, perdoe ao arrependido, né? Mas esse é o nosso versículo. Vamos lê-lo? Ego Paulus egrapsa te me queiri, ego apotizo, rina me lego soi, hoti caise auton moi prosophiles.